Exploradores de um mundo em transformação, conduzindo organizações na travessia para uma nova era. Leandro Jesus e colaboradores. Estamos aí. Mais um livro. É a 5ª temporada das leituras compartilhadas. Hoje é o primeiro dia que a gente vai conversar sobre esse livro aqui, ó. Temporada 5. Nós já fizemos aqui a temporada 1, Transformação Digital, temporada 2, Organizações Exponenciais, temporada 3, Terceira Onda, temporada 4, Reinventando as Organizações, temporada 5, Exploradores de um Mundo em Transformação, do nosso amigo Leandro Jesus, brasileiro, que é legal, Leandro Jesus, que me mandou o livro, que está participando aí do grupo Transformadores Digitais, e a gente está trocando as figurinhas. Então, obviamente que fiz umas brincadeiras com o Lula Lux, brinquei com os mosqueteiros e tal, porque ali é uma relação muito impessoal. Aqui, no caso do Leandro Jesus, vai ser um tipo de avaliação do livro, em que eu vou tentar analisar o que existe de mentalidade e que eu critico essa mentalidade no mercado, no livro do Leandro Jesus, para ajudar a gente a fazer essa reflexão. E eu convido você, a qualquer pessoa que queira criticar o meu livro, Administração 3.0, e dizer e colocar coisas, quanto mais as pessoas comentarem e criticarem, eu acho que mais a gente cresce. É isso que se chama debate científico, é assim que a gente evolui, né, na maneira que a gente pensa a sociedade. Vou começar a análise do livro do Leandro pela parte de trás, com as referências, né? A literatura toda que ele usa no livro é uma literatura muito americana, né, principalmente. Tem aqui o Lalux, e é mais ou menos dentro da linha indutivista dos americanos, né? Então, ele faz uma síntese, um apanhado para trabalhar com as organizações. Uma coisa bacana, né? Essa capa aqui é uma capa que eu achei espetacular, que ele faz uma comparação, e aí pulando para o índice, né? Ele vai fazer uma comparação falando, né, um comparativo entre as navegações, né, a dificuldade da inovação das navegações, né, com a dificuldade de fazer a transformação digital, que são dois desafios que o ser humano enfrentou. E aí ele lembra um pouco o livro do Rogers, a divisão que ele fez. Que o Rogers também vai fazer uma divisão de índice mais ou menos parecida aqui, em que ele vai falar, não de âncoras, mas ele vai falar aqui de domínios. Aí ele fala, explore a rede de clientes, construa plataformas e tal. Então ele vai citando quais são os desafios que estão. E o nosso amigo Jesus, Leandro, vai fazer isso também. Ele faz aqui um capítulo, uma apresentação, depois fala, removendo a âncora lucro pelo lucro, que é uma discussão, liderança egocêntrica, que é uma coisa legal também, produtos a serviço sem sentido, ambiente de trabalho escravizante, hierarquia e centralização de poder, resistência ao desconhecido, processos rígidos, escassez de informação, ênfase na posse de ativos, degradação ambiental e social, travessia por setores da economia. Vai fazer um comentário aqui sobre várias áreas e faz as considerações finais. Então, já é tradição, eu não fiz isso muito com os outros livros e resolvi voltar para a minha tradicional maneira de leitura de livro, que eu gosto de ler todos os livros a partir do final. E vou lendo do último parágrafo para cima, né? Porque eu acho que no final, no livro didático, o que acontece no livro didático? Quando você escreve um livro didático, né, você tem assim, tal coisa está acontecendo, eu sugiro determinadas mudanças na sociedade em função daquilo, na forma de pensar ou agir aquele problema, e a conclusão em que você faz ali o suprassumo do que você, a motivação que você
teve para escrever o livro, está na conclusão, em que você vai defender ali no final, fazer um resumo e tal. Então eu acho que você, e eu sugiro a todo mundo, nesse mar de informações que a gente está vivendo, começar pelo final, dar uma pegada geral e dar uma visão de que o autor está querendo passar e qual é a linha de raciocínio geral do autor. E aí eu acho que vale a pena fazer antes de começar essa nossa quinta jornada, fazer duas discussões que são importantes, que eu tenho visto aí com o pessoal do grupo que a gente está fazendo essa leitura compartilhada. Né? A primeira questão que se coloca é que, tradicionalmente, professores, né, pensadores, autores, trabalham no que eu vou chamar de populismo acadêmico. O que é o populismo acadêmico? Né? A pessoa diz assim, não, eu não tenho posição nenhuma, eu venho aqui apresentar todos os autores, Nepô não tem posição nenhuma, aí eu vou pegar o livro do Rogers, vou falar, o Rogers é isso, é aquilo, etc. Muito interessante. Aí eu vou puxar um pouquinho para cá, aí vou falar do Lalux, vou puxar um pouquinho para lá, e vou, então, a partir de cada autor, eu vou puxando um pouco a sardinha para a minha brasa. Isso, para mim, é o cientista populista. Ele finge que não tem um posicionamento. Às vezes você vê aquelas discussões no Supremo, lembra muito isso. O cara diz que está interpretando a Constituição e passa 1h30 votando e defendendo o que ele está votando. Se ele está dizendo que está defendendo a Constituição, tem que defender o que ele está votando. Né? Ou então ele diz, a minha posição é essa, eu gostaria de mudar a Constituição, ou gostaria de interpretar a Constituição dessa maneira. Então ele tem um posicionamento. Né? E aí ele diz, não, eu só estou interpretando a Constituição. Então aqui eu não estou interpretando. Aqui o que acontece? O que é, eu vou falar disso, o que é um pensador e qual é a grande contribuição que a gente tem hoje para o debate científico sobre o novo mundo? Nós temos que sair do emocional para o científico. E o científico funciona da seguinte maneira. Quanto mais as pessoas definirem a sua maneira de olhar, quanto mais você tiver uma consistência na maneira de olhar, e olha, presta atenção, consistência na maneira de olhar não é dogmatismo e não é lobotomia nas pessoas. Eu, quando tenho os meus alunos, a primeira coisa que eu digo é minha certeza provisória é essa. Que a minha certeza provisória no livro de 2006 era uma, joguei fora, depois tive a certeza provisória de 2013, estou na minha certeza provisória de 2018. Então eu mostro que eu estou em processo de aprendizado. Então, absolutamente não é isso. Mas eu também não caio para aquela história do sei que nada sei, que é o populismo científico. Eu não sei de nada, estou aqui aprendendo. Não. Se você está estudando um problema e você escreve um livro sobre esse problema, você tem um diagnóstico, você tem um tratamento. Um livro didático, um livro voltado para as organizações, um livro de administração, diagnóstico e tratamento. Isso, tratamento esse. As organizações vão ler aquilo, vão adotar ou não, ponto. Então eu vou defender os meus argumentos, né, e vou criticar os livros que estão no mercado a partir dos meus argumentos. E os meus argumentos foram construídos como? Eu tenho por trás de mim uma escola que tem aí 60, 70 anos, que é a Escola de Antropologia Cognitiva Canadense, do guru McLuhan e galera em torno, e tenho 11 anos, quer dizer, eu estou na internet desde 95, mas estudando para valer mesmo, né, o mestrado e o doutorado, que eu comecei a escrever livro a partir de 2006, são 11 anos, ou 12, né, pensando sobre esse assunto que a gente hoje está chamando de transformação digital. Então seria muito populismo, seria muita hipocrisia da minha parte, né, de eu chegar para as pessoas e dizer, não estou pensando nada, não, o que você pensa? Não. Olha, eu tenho um pensamento nisso, os livros vêm a mim e eu digo, olha, esse livro é assim, é assado. Então essa é a primeira questão que tem que clarear. Então eu me posiciono dentro de uma linha de raciocínio aberta, como uma certeza provisória, para contribuir para o debate, trazendo para esse debate a musculatura que eu já construí. Não estou fingindo que eu não tenho um posicionamento. E eu deixo esse meu posicionamento claro em relação a essas análises. E aí muita gente vai dizer, pô, Nepô, mas você passa muito rápido pelos livros, você não se aprofunda, você não mergulha nos livros, né? Então, e aí eu vou ser sincero, e realmente é verdade, né? O livro do Rogers eu entrei, dei uma espiada
geral, vi várias coisas interessantes e tal, né? O livro das organizações exponenciais, a mesma coisa, Terceira Onda, Lalux. Por quê? Porque, como você já está há muito tempo lendo sobre isso, tem uma biblioteca aqui atrás enorme, né? Para você fazer um doutorado, você vai ler mais de 150 livros, 200 livros, né? Eu tenho leitura de muita coisa, tenho muita coisa que eu vi ouvindo no YouTube. Então, caminhei demais assim nas coisas. Então, quando você bate o olho no livro, você vai vendo. Não é que você diz, ah, não, já entendi. Não, é porque você já vai vendo as escolas. Você já não olha mais para o parágrafo, você já não olha mais para a frase. Porque com a bagagem que você tem de pensamento sobre essa situação e da leitura que você vai conseguindo ver que existem escolas filosóficas em que cada um se encaixa, né? Aonde que entra aqui os americanos, que são os indutivistas, e a diferença entre os diferentes indutivistas americanos, né? Aonde entra o belga Lalux, onde é que ele se enquadra? Ele vai se enquadrar de uma determinada maneira. Ele não é um livro de transformação digital, como logo uma menina disse, olha, ele não é um livro de transformação digital. Está sendo usado pela transformação digital. Mas é um livro que é pré-transformação digital, ele não fala em digital. E aí a gente chega no nosso amigo aqui, Leandro Jesus. Né? Então eu vou ler o livro do Leandro Jesus, aí você vai dizer, ah, mas você tem que ler todos os detalhes, todas as páginas, todos os parágrafos para poder criticar o livro. Claro que não. Eu vou tirar do livro aquilo que eu acho que o livro contribui, primeiro, porque o meu estudo esse ano não é um estudo sobre o fenômeno. O estudo sobre o fenômeno durou 11 anos, que é isso aqui. Fininho, 11 anos, falando do fenômeno. Tá certo? Depois que eu terminei esse ciclo, eu estou estudando como as pessoas pensam sobre o fenômeno. Porque eu não fiquei... Se você pegar a leitura que eu tive no meu livro, todos os autores que o Leandro Jesus leu, eu não li. Esses livros todinhos aqui, eu não li para escrever meu livro. Aonde que eu fui ler? Quais são os autores que eu peguei para ler os meus livros? Filósofos, historiadores, né? Os canadenses, né? Alguns autores dedutivistas que pensaram digital, né? Eu não peguei essa galera americana, porque o pessoal americano eu percebi que não me ajuda, né? O que está me ajudando os americanos agora é perceber como o mercado pensa sobre o digital e como eu percebo, é a minha visão, você pode concordar ou não, como eu percebo e critico essa visão a partir da bagagem que eu estou trazendo. Então, quando eu bato o olho, eu já digo que esse cara é o quê? É indutivista ou dedutivista? Aí o Lalux é dedutivista. Aí ele é dedutivista, ele vai para a história, vai para a história. Ele tenta ter um mapa geral, tenta ter. Mas aí como é que ele vai chegar nesse mapa geral? Ele chega no mapa geral a partir de uma coisa que ele chamou de consciência meio zodiacal. Pronto, definir. Ah, pô, mas isso aí não é o que eu acho. Então, se você chegar com um argumento lógico e dizer, olha, mas tem uma linha aqui na página não sei o que você não leu, que contradiz tudo isso, que não está na conclusão, que não está no índice, que não está nas apresentações e que não está na maioria dos capítulos. Lá embaixo, no cantinho, tem lá, ele faz uma microlinha, aí realmente você vai me ajudar. Vai dizer, então ele começou a pensar e vai ter que ler um outro livro dele que ele mudou tudo. Porque alguns autores mudam tudo. Então, qual é a análise que eu faço? É uma análise geral, é uma análise filosófica, é uma análise assim, e eu objetivamente, que eu viso para os meus clientes, para os meus alunos. Olha, esse livro aqui pode ser usado assim como foi o Negócios Digitais. Negócios Digitais é um bom livro para quem faz formação. Esses livros aqui, Lalux não, mas esses 3 livros aqui, eles são interessantes para quem está querendo fazer formação digital, quem quer empreender. São bons. Para transformação digital não, mas para quem quer empreender, tem alguma coisa aqui que interessa, para ter um cenário mais geral, etc. Que é o forte dos americanos. Os americanos não são fortes em filosofar, em pensar, em teorizar, que é uma demanda que a gente tem agora para sofisticar a visão sobre a transformação digital. Porque a pessoa tem um legado, tem uma mentalidade intoxicada, está ali enfornada ali dentro, precisa sair, vai se gastar muito dinheiro. Diferente de um garoto que vai fazer uma startup, que não tem legado nenhum. Então, é uma visão geral. E é isso que eu vou fazer aqui no livro do nosso amigo. Eu não vou ler todos os parágrafos, todos os detalhes desse tal papá,
Porque a partir do momento que eu percebo que existe alguns equívocos, não estou falando dele, mas que eu percebo que eu tenho alguns equívocos, que aquilo não vai me acrescentar e não vai acrescentar as organizações, eu digo, ó, esse livro está nessa linha, tem isso de interessante, isso. Você tem que questionar porque vai dar problema. Então, é essa leitura mais ampla que eu tenho feito para ajudar as organizações, né? Então, você vai dizer, mas eu gostaria de uma leitura mais detalhada porque eu vou usar esse livro para fazer a transformação digital na minha empresa. Cara, ainda bem que tem o YouTube. Deve ter os meus comentários sobre esse livro e deve ter 50 outros de outras pessoas que foram linha a linha. Não sou um bom cara para fazer isso para você. Tem que procurar outro. Bom, então está aberta aí a primeira temporada. Livrinho do Leandro Jesus já diria inicialmente que é uma síntese de vários livros interessantes do pensamento, digamos, mais americano do mundo digital. Ele faz uma boa síntese que é interessante. Tem coisas que eu li já na conclusão que eu acho que é diferente do que estão ali. Basicamente, ele está falando de sociedade descentralizada, quando ali você não vê isso pelo menos naqueles 3 livros que eu li. Pode ser que tenha outro livro que ele tenha usado nesse conceito de sociedade descentralizada, que eu acho que é muito mais interessante do que sociedade de conhecimento, sociedade digital ou sociedade da informação, que esse pessoal costuma usar. Às vezes não fala muito, mas usa, né? E organizações mais descentralizadas é bem melhor do que organizações exponenciais, porque a descentralização gera a exponenciabilidade. Mas aí tem toda uma crítica que a gente pode fazer da pegada dos canadenses em relação a isso, e eu acho que talvez esse livro ajude a gente a aprofundar bastante o nosso debate. Fica ligado, estamos aí. Leandro Jesus, obrigado por ter mandado o livro. Pode deixar que a gente aqui vai fazer uma crítica bem de light, bem leve, mas construtiva para a gente poder avançar. Forte abraço.